em Lucas 2, do versículo 21 até o 24, quando nós lemos o seguinte: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. O que vai acontecer depois do Natal? Para algumas pessoas essa pergunta já é importante, porque tá mirando aí o final do ano, Réveillon, dia 1º de janeiro, talvez uma viagem de férias, ou o próprio comércio, sem qualquer aposta, mas de repente, se você for amanhã, no armarinho Fernando já não tem mais decoração de Natal, já começa a entrar material escolar. Então, há uma preocupação e uma atenção para o que acontece depois do Natal, que muitas vezes é só de um interesse até bastante comercial ou bastante egoísta. Mas eu estou fazendo essa pergunta agora, do que acontece depois do Natal, não por causa disso, mas sim por aquilo que nós vemos na própria palavra de Deus. Muitas vezes, e isso é muito bom, nós damos a atenção a todos os acontecimentos que ficaram registrados na Bíblia sobre aquilo que estava acontecendo até que Jesus nasceu. E então aquele momento em que Jesus nasceu, e alguns pontos que a gente já vai dar atenção, como os pastores e os magos do Oriente, e parece que acaba por aí essa história. Mas o que aconteceu depois? Então aqui no versículo 21, nós vemos o registro do que aconteceu já há alguns dias, e depois alguns momentos depois, e eu gostaria de ir fazendo algumas perguntas para nós respondermos de acordo com o texto, a fim de que a gente possa compreender aquilo que as Escrituras Sagradas dizem a respeito desse momento. O próprio Espírito do Senhor nos conduz para essa compreensão. Não é juntar um monte de informações, mas é uma compreensão que a gente pode dizer espiritual, porque o Senhor vai nos revelando coisas que aconteceram, Ele nos dá esse entendimento, mas Ele faz isso com o propósito de que a gente seja transformado. Então a importância de nós primeiro ouvirmos com essa compreensão, essa submissão, essa convicção da palavra do Senhor que quer nos transformar. Então uma primeira pergunta que nós podemos fazer aqui é: quando que aconteceu? Então, se você olha ali no versículo 21, vai falar que depois que se completaram 8 dias, Jesus já não está nas suas primeiras horas de vida como ser humano perfeito aqui na terra. Já passaram 8 dias. A gente não sabe exatamente o que aconteceu nesses 8 dias, mas se você lembrar, quem sabe até por seus filhos ou seus familiares, esses primeiros dias depois do nascimento de um bebezinho são bastante especiais, e a gente ainda tem que lembrar que José e Maria estavam fora de casa, estavam num lugar que estava bastante cheio por causa do recenseamento. Mas quando aconteceram essas coisas? Depois que já havia passado 8 dias, mas tá bom, passou 8 dias, mas aconteceu o quê? O que aconteceu? Depois de se completarem 8 dias, o menino foi circuncidado. A circuncisão era um sinal, um sacramento do Antigo Testamento que mostrava que aquela pessoa e a família daquela pessoa pertenciam ao povo de Deus. Hoje nós temos o batismo. O batismo é, em poucas palavras, o sacramento que substituiu a circuncisão. Então, o menino era circuncidado, e então, futuramente, todas as pessoas que fizessem parte da família daquele menino, agora já um rapaz, já um adulto, também eram considerados como o povo do Senhor. Veja que quem foi circuncidado aqui foi o próprio Jesus Cristo, que é Deus. A circuncisão foi estabelecida por Deus. E aqui Jesus está passando por um sinal, por um sacramento que Ele mesmo estabeleceu, atendendo às exigências da própria lei.
Isso aconteceu 8 dias depois que ele havia nascido. O que aconteceu foi que ele foi circuncidado, mas então, que nome que deram a esse menino? Nós já sabemos, mas veja que o texto vai fazer esse registro. Quando aconteceu, o que aconteceu, que nome deram a ele? Deram-lhe, ainda versículo 21, o nome de Jesus. Então, o próprio Deus, que estabeleceu o universo, que criou o ser humano, que entre as ordens que ele deu ao ser humano, disse: você vai dar nome aos animais, que com dignidade e excelência, dá um nome a cada um de nós, e como acontece muitas e muitas vezes, não só entre os judeus, mas isso é bem especial entre eles, os nomes vêm carregados de um significado que revela muitas vezes, inclusive, a própria mão de Deus. Agora, esse menino, que é o próprio Deus, o nome sobre todo nome, o nome sobre o qual não cabe explicações. Quem é o Senhor? Moisés perguntou muitos anos atrás, e o Senhor respondeu: eu sou. Agora, esse Senhor, nome sobre todo nome, recebe o nome de Jesus, que significa o Salvador. Agora, por que esse nome? E a gente poderia dar tantas explicações tão especiais, mas como a gente vai seguindo aqui o texto, nós recebemos essa informação. Deram o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Era esse nome que tinha sido dado pelo anjo. E aqui então nós temos inclusive essa alegria, esse louvor a Deus, porque as coisas estão acontecendo de forma como elas foram preditas, como elas foram profetizadas, como elas foram orientadas, não por um anjo que por si só seria tão espetacular assim, mas como um anjo submisso ao próprio Senhor. É uma designação dada pelo próprio Senhor do universo. Esse será o nome dele. É tão especial, nós vemos como as coisas vão acontecendo exatamente como Deus estabeleceu. Há tantos momentos na história do próprio povo do Senhor, de toda a humanidade, da história da igreja de Cidade Dutra, na minha e na sua história, em que a gente sabe que as coisas estão acontecendo como Deus quer, mas nem sempre isso é tão claro, às vezes fica meio confuso como é que as coisas estão acontecendo. Aqui, de forma tão clara, tão segura, nós podemos afirmar: as coisas foram acontecendo detalhadamente como o Senhor mesmo havia designado, inclusive na escolha de um nome, e há então essa obediência, mesmo essa submissão de José e de Maria. E não é apenas a obediência a uma ordem, há sim essa submissão, mas também veja que é uma convicção. Para pensar um pouquinho, se fosse a gente no lugar, José e Maria, e a gente tivesse alguma dúvida, algum receio, alguma dúvida assim, né? O anjo apareceu e falou que ele vai ser o Salvador, mas será que é isso aí mesmo? Aí eu vou pôr o nome do meu filho de Salvador, e se ele não for? Então, não cabe esse tipo de imaginação para a gente, porque não foi assim que aconteceu. Mas eu estou falando dessa forma só para percebermos que quando eles obedecem ao Senhor, não é uma obediência cega, é um tipo de convicção de que de fato o Senhor está ali presente. E como isso é grandioso e tão cheio de maravilhas. Quando é que aconteceu, o que aconteceu, que nome que foi dado, por que esse nome foi dado, mas também, e depois? Estamos aqui 8 dias depois, mas tem depois dos 8 dias também. Então ali no versículo 22, nós vamos ver que passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés. Então, Jesus nasceu, se passar os 8 primeiros dias, então Jesus é circuncidado, então aquela família, aquele lar, vai dar atenção às orientações e exigências da lei estabelecida por Deus através de Moisés, que são leis de purificação. Uma mulher, ao conceber um filho, quando esse filho nascesse, ela precisava de alguns cuidados
de alguns critérios e limitações de purificação. Da mesma forma, a criança, se era um menino, alguns dias, se fosse uma menina, mais dias, mas havia toda essa regulamentação detalhada na lei do Senhor, trazida através de Moisés. E mais uma vez, Jesus, que é o Deus que se fez homem, vai passar por esses rituais de purificação que a lei exigia. Então, vão lá pelo menos mais 30 dias. Veja que a gente está ali concentrado muitas vezes na manjedoura, mas agora a gente já caminhou por aquele primeiro mês de vida do Senhor Jesus Cristo aqui entre nós, mais uma vez, submetendo a sua própria vida à lei que Ele mesmo estabeleceu. E um dos propósitos principais dessa lei era exatamente apontar para a salvação. A lei por si só, ela não garantia redenção, não garantia purificação, mas ela apontava, e o próprio Senhor, Deus, trabalhou por meio de tantos momentos na história do povo de Israel, dando fé àquelas pessoas que um dia essa própria purificação aconteceria realmente. Agora, veja só, a lei de purificação que aponta para o Salvador está sendo cumprida pelo próprio Salvador. Mais uma vez, a gente se coloca diante do Senhor Jesus, nosso Salvador, com louvor e admiração, porque Ele, sendo o Senhor de todas as leis, está submisso e cumprindo completamente essas leis. A gente talvez já faça aqui um contraste com a nossa própria vida, porque muitas vezes nos melhores momentos da nossa caminhada diante do Senhor, a gente ainda encontra um monte de erros que a gente comete. E o Senhor das leis, cumprindo perfeitamente tudo aquilo que Ele estabeleceu. Depois que esses dias da purificação passaram, onde é que Jesus foi levado? Então, o versículo 22 diz que Ele foi levado a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Isso acontecia com cada criança que era de uma família judaica, que vivia de acordo com aquilo que a própria lei dos judeus estabelecia. Nós temos aqui José e Maria num zelo para com a lei do Senhor. Nós vemos aqui José e Maria numa submissão confiante diante do próprio Deus. Nós vemos aqui José e Maria como pais que cuidam de uma criança naquilo que é mais importante. Pode fazer essa comparação de novo hoje. Então, um casal vai ter o seu filho, dependendo das possibilidades, inclusive da própria ansiedade, essa criança já vai receber logo nos primeiros meses de gestação, ele nem nasceu ainda, ele já vai receber o berço, uma cômoda, uma quantidade boa de fraldas, lenços umedecidos, pomada hipoglós, um enxoval mais do que completo, diversas cores, diversos tamanhos. Talvez alguns pais até mais prósperos e precavidos já vão começar a fazer uma reserva ali, porque um dia essa criança vai para a escola, um dia essa criança vai para a universidade, essa criança já vai ter muito disso tudo mais do que garantido. O próprio governo nos auxilia nisso, porque há exames e vacinas obrigatórias para a criança já ali no momento do seu nascimento. Veja quantos tipos de cuidado uma criança recebe. Será que o cuidado espiritual deve ficar em segundo plano? Para José e para Maria, não. Essa criança não tinha condições higiênicas e sanitárias muito aprovadas no momento em que ela nasceu. Nasceu no comedouro dos animais. Mas no que diz respeito à própria comunhão e obediência às exigências do Senhor, José e Maria têm esse cuidado tão especial com quem mesmo? Com o próprio Salvador do universo. Veja que Jesus, o Senhor, que muitas vezes estabeleceu para o próprio povo que o templo era ali o sinal da presença dele mesmo, agora é levado até Jerusalém, onde está localizado o próprio templo, e ali ele é apresentado ao próprio Senhor. A gente não tem condições de compreender racionalmente tudo isso que está acontecendo aqui, porque Deus é um só.
E Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, Deus, com poucos dias de vida, está sendo levado para ser apresentado diante do próprio Deus, que já o conhece completamente. Então, isso é de um tipo de maravilha que extrapola a nossa compreensão, mesmo a nossa imaginação, e com louvor, gratidão, exaltação do nome do nosso Deus, nós devemos contemplar a sua santa palavra e assim bendizer a Ele. Por que em Jerusalém? Porque isso está conforme aquilo que já estava escrito na lei do Senhor: todo primogênito será consagrado ao Senhor. Então, o versículo 23 diz exatamente isso, fazendo mais uma vez referência ao próprio Antigo Testamento e dando essa ênfase da consagração que uma criança deveria experimentar diante do Senhor. E ela experimentava, isso valia para qualquer criança, não era para Jesus apenas. Ela experimentava isso com poucos dias de vida. Será que tem um momento que a gente consiga encontrar em que seja ainda cedo demais para nós consagrarmos nossos filhos ao Senhor? Mas para a gente não pensar apenas nesse olhar de família, será que tem algum momento na nossa própria vida, individualmente, que a gente poderia dizer: não, ainda é cedo demais para me consagrar ao Senhor? Eu creio que não, e o próprio Jesus Cristo é uma bela demonstração disso. Aquele que é completamente santo e dedicado ao Senhor, apresentado e consagrado de acordo com as próprias Escrituras sagradas, com a própria vontade do Senhor. Agora, além dessa consagração, o que também foi feito? Quando é que essas coisas aconteceram? O que é que aconteceu? Que nome deram a ele? Por que esse nome? O que aconteceu depois? Onde que Jesus foi levado? Por que Jerusalém? Mas também o que mais foi feito? Também foram até ali para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na lei, escrito na referida lei: um par de rolas ou 2 pombinhos. Toda a lei é bastante detalhada. Às vezes as pessoas acham que a lei do Senhor são os 10 mandamentos, mas quando nós lemos a palavra do Senhor com atenção, e chegamos ali em Êxodo 20, onde estão registrados os 10 mandamentos, é como se fosse uma grande abertura para o detalhamento da lei que vai vir nos capítulos seguintes. E a lei estabelecia, então, essa oferta que cada lar deveria fazer quando alguém nascesse, e se essa família tivesse mais condições, ela ofereceria um tipo de sacrifício. Se ela tivesse menos condições, e aqui a gente tem essa indicação, inclusive, da simplicidade, da própria pobreza da família na qual Jesus nasceu, então, um par de pombinhos. Era uma oferta mais barata, mas não por causa do preço em si, não era isso que se deveria ter em vista, embora, alguns anos mais tarde, Jesus vai justamente por abaixo, né? É quase que literalmente aquela expressão chutar o pau da barraca, por causa dos comerciantes do templo, que o problema ali não é inclusive apenas da venda em si, mas era da irreverência, da falta de preocupação com quem oferecia alguma coisa ao Senhor. Eu não estou nem aí, de forma desleixada e irreverente, eu vou até o templo e lá eu compro uma coisa qualquer, de qualquer jeito, e dou ao Senhor. Essa era a postura infeliz de muitas pessoas. Então, não se tem em vista se o sacrifício é de uma família mais abundante, mais rica ou mais pobre, mas essa consagração que não é de uma pomba, mas é do coração voltado diante do Senhor, e é isso que nós vemos acontecendo também aqui nesse momento. De forma bastante clara, nós vemos essas informações registradas nas Escrituras Sagradas, e nós não devemos olhar para elas, como eu disse há pouco, apenas como uma coleção de informações que devem ter alguma utilidade, mas como nós queremos, inclusive com confiança de que o Santo Espírito está presente na nossa vida e conduzindo a igreja para o louvor e adoração, nós devemos compreender essas palavras e já refletir como isso nos leva à adoração, ao louvor, à submissão
diante do Senhor. Quando nós vemos essas palavras aqui registradas sobre esses acontecimentos em torno de Jesus Cristo, nós somos levados pelo Espírito Santo do Senhor a adorar ao Rei Jesus. E nós o adoramos porque com esse registro nós sabemos que Jesus Cristo, que é o próprio Deus, se tornou completamente homem. Não houve alguma parte de Jesus que não fosse completamente humana. Porque se fosse assim, algumas dessas práticas aqui não precisavam ter acontecido. Olha, tudo bem que Deus estabeleceu o tempo de purificação, mas como é Jesus, Ele é Deus, Ele não precisa disso. Não, como Ele é também completamente humano, então Ele também vai passar por essas exigências da lei. E isso nos traz essa alegria que deve resultar em adoração por vários motivos. Um deles é que Jesus, que se fez homem, conhece tão bem cada uma das nossas situações, cada uma das nossas necessidades, cada um dos nossos dramas. Uma outra questão é que nós temos confiança de que há salvação em Jesus Cristo, porque um ser humano perfeito se ofereceu no nosso lugar. Ninguém, nos céus e na terra, podem alegar que aquela salvação que Jesus Cristo trouxe para nós não é válida, porque afinal de contas era muito fácil para Deus fazer alguma coisa para nos salvar. Não sei se você já ouviu esse tipo de argumento, e ele é argumento do próprio diabo, literalmente falando mesmo, de que alguma coisa pode ser questionada no processo de salvação, porque afinal de contas é Deus. Quer dizer, se fosse para você me salvar, a gente até aceitaria, porque seria uma coisa muito difícil para você, como um ser humano, como qualquer outra pessoa. Mas Deus não, Ele é Deus, Ele é mais poderoso. Mas e quando a gente reconhece na palavra do Senhor que Ele se fez completamente homem? E então outras pessoas, e o diabo também usa dessa artimanha, poder argumentar, tá, mas se Ele se fez ser humano como eu e você, a gente é limitado, a gente é pecador, então como é que esse sacrifício de Jesus pode ser aceito? Então, pode e é aceito porque Ele se fez homem, mas manteve-se completamente sem pecado. Não há nenhum item da lei que Ele não tenha cumprido, inclusive a circuncisão, os dias de purificação, a consagração apresentando ao Senhor, e o próprio par de pombinhos revela isso. Nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele se tornou completamente ser humano. Nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele cumpriu todas as exigências da lei. Nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo, também porque Ele viveu em família. Ele é Deus. E anos mais tarde, nós encontramos Jesus Cristo realizando milagres que antes disso nem ninguém podia imaginar que pudesse acontecer. E eles acontecem por quê? Porque Ele é Deus. Jesus Cristo, desde que se fez homem, continuou sendo também sempre Deus. Não houve um momento desde a encarnação em que Jesus não era 100% homem ou não era 100% Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque se Ele era Deus, mais uma vez, Ele poderia, quem sabe, e aqui eu estou colocando só para a gente poder adorar o Senhor Jesus Cristo, não gasta muito tempo imaginando esse negócio não, ter vivido uma vida independente. Não, já nasceu? Já não nasceu? Agora não precisa mais da família. Para que Deus, que criou a família, precisa de uma família? O próprio Jesus ali, ainda com dias, semanas e meses de vida, poderia realizar milagres, podia resolver isso tudo muito mais rápido, mas veja a maneira tão preciosa, no plano de salvação que o Senhor executou, colocando Jesus debaixo de uma família, de uma moça que era bastante jovem, e nós a admiramos, sem qualquer louvor e idolatria, mas também reconhecendo que ela era tão pecadora como cada um de nós.
Maria não era uma moça mais especial do que as outras, era sim alguém consagrada ao Senhor, e que ao receber tão grande dádiva, continuou nessa consagração, mas era uma moça jovem, inexperiente. José, alguém que a gente conhece tão pouco e tem tão poucos detalhes, que vai viver como um pai por adoção, não teve essa postura, essa atitude, não é meu filho. Alguém que é também trabalhado e conduzido por Deus, nesse cuidado com Jesus Cristo. Quando você vê os registros lá em Mateus, você vê, inclusive, essa atenção de José, atender a voz do Senhor, e fugir para o Egito, por exemplo, e saber a hora certa de voltar, e para onde voltar. Aquele lar que é abençoado por Deus, e é abençoado pela própria presença real de Jesus Cristo. Aquele lar que tem José e Maria, e que anos mais tarde vai ter outros filhos, como a palavra de Deus diz claramente, que José não teve relação sexual com Maria enquanto Jesus não nasceu, mostrando que depois disso isso aconteceu, e mostrando que anos mais tarde, Jesus inclusive vai estar em alguns momentos na companhia dos seus próprios irmãos, que são abençoados por ele também. Jesus, o próprio Deus, Criador da família, não viveu isolado, independente, distante, e eu vejo aqui mais um motivo para nós louvarmos com adoração a Jesus Cristo, não apenas pela nossa família, porque uma vez que nós estamos diante de Jesus Cristo, recebendo a salvação que apenas Ele pode trazer para nós, nós passamos a fazer parte de uma família, do próprio corpo de Cristo. Veja que, mesmo nesse exato momento, nós estamos aqui reunidos como corpo de Cristo para adorar a Jesus Cristo. Nós não fazemos isso isoladamente ou à distância um dos outros. Isso, inclusive, é fruto glorioso da própria bênção, agir do Senhor sobre a nossa vida, a sua igreja. Nós adoramos a Jesus Cristo, porque Ele se tornou completamente um ser humano, porque Ele cumpriu todas as exigências da lei, porque Ele viveu em família, mas tão mais especialmente, porque Jesus, Ele mesmo, é o único e o verdadeiro Salvador. A gente pode ver, inclusive nessa época, liga a televisão, conversa com alguém no mercado ou na padaria, e a gente fala, olha, que exemplo belo, o próprio Deus se humilhou e veio entre nós. Nós, salvos por Jesus Cristo e conduzidos pelo Espírito Santo na sua santa palavra, adoramos a Jesus e sabemos o porquê disso. Mas para algumas outras pessoas é apenas isso, apenas um exemplo de humildade. Para outras pessoas, a conversa é assim, olha, não há nenhum padrão, nenhum modelo, ninguém tão perfeito como Jesus. Ele é o meu exemplo, Ele é o meu modelo, como alguém que a gente olha e a gente procura copiar. Olha, nunca, quem sou eu para chegar na perfeição de Jesus Cristo, mas esse é meu alvo. Quer dizer, não encontrou algum outro herói tão bom, porque realmente não existe, e aí mirou o seu olhar e a sua vida em Jesus Cristo, mas como um grande líder, um grande exemplo a ser seguido. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o maior líder de todos, que se fez o maior de todos os servos também, mas nós não o adoramos apenas por causa disso, nós sabemos porque o adoramos. Não é apenas alguém a quem nós devemos imitar, mas é alguém que transforma completamente a nossa vida. O mundo está virado do avesso, as pessoas nem sabem mais o que é viver junto umas às outras. Então a gente vê isso no trabalho, na escola, no metrô, a gente vê isso muitas vezes dentro de uma própria casa, vê isso nas novelas e teatros e filmes e etc., nos noticiários, a gente vê isso nessas ideias pecaminosas de ajuntamentos que não são família, à luz da palavra do Senhor, mas ainda assim, o mundo muitas vezes vai se admirar, e se você procurar só um pouquinho, ainda hoje você vai encontrar gente que está vivendo completamente ao contrário daquilo que Deus quer, mas valorizando a família, e pedindo até a bênção de Deus para a família. Nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo com alegria pelo nosso lar, e pelo próprio povo de Deus,
mas não como se isso fosse tão mais importante do que a própria comunhão com Deus. Muitas pessoas, desde que o pecado entrou na nossa história, têm procurado estabelecer bons alvos para a sua existência. E aí pedem a bênção de Deus, quando na verdade deveria se submeter ao Senhor. Veja que valorizar a humanidade do Senhor Jesus Cristo, reconhecer o grande exemplo que Jesus Cristo é, agradecer ao Senhor pela família, são coisas importantes, mas por si só, elas não fazem diferença na nossa vida. Nós adoramos a Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador. Isso é o que nós mais precisamos. Veja, meus irmãos, cada vez que a palavra do Senhor é pregada, como povo do Senhor, como filhos salvos por Jesus Cristo e transformados realmente em parte do seu corpo, nós temos o próprio dever, zelo e reverência de nos colocarmos diante dEle, refletindo na grandeza da salvação na nossa vida. Muitas vezes, quando nós falamos a respeito da necessidade de salvação, nós olhamos apenas para aquelas pessoas que ainda não foram convertidas. Isso é importante também, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas não perca de vista que ao ouvirmos que o Senhor Jesus Cristo é a salvação, isso é algo que deve falar muito profundamente ao nosso coração. Eu fui salvo por Jesus Cristo. Você foi salvo por Jesus Cristo. E nós olhamos então para a sua santa palavra e vemos aquilo que foi acontecendo depois que ele já havia nascido, como é e deve ser a nossa postura de adoração diante dele. Essa verdade da salvação deve ser anunciada e proclamada àqueles que ainda não o conhecem. Então essa também é a reflexão que você deve fazer. Talvez você já tenha ouvido falar da história de Jesus. Talvez você seja daquelas pessoas que acredita que tudo isso aconteceu de verdade mesmo. Mas se essa verdade ainda não transformou o seu coração, o que você precisa fazer agora é se colocar diante dele, clamando por perdão. A mensagem do Natal não é apenas uma mensagem alegre, de amor, paz e alegria. É uma mensagem tão necessária, porque nós precisamos reconhecer que sem Jesus nós estamos perdidos e escravizados do pecado, e apenas Ele, com poder e grande graça, pode transformar a sua vida. Creia nisso, e creia nisso no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós procuramos compreender com confiança aquilo que as Escrituras Sagradas traz à nossa vida, e então nós somos levados a adorar ao Senhor Jesus Cristo. Como nós devemos viver, então, dia após dia, e viver realmente baseados e fundamentados em Jesus Cristo. Veja que esse trecho das Escrituras Sagradas nos mostram como Jesus Cristo cumpriu completamente a lei. Quem de nós aqui é capaz de cumprir completamente a lei? Nós que estamos aqui e somos cristãos, devemos sempre nos lembrar que, uma vez que fomos salvos, ainda assim precisamos do crescimento, da santificação, dependemos da operação do Santo Espírito de Deus. Nós ainda não chegamos à perfeição. Há pessoas, mesmo no meio da igreja, que vivem dessa forma, que uma vez que foram salvas, agora têm dificuldade de dar ouvidos à palavra do Senhor por aquelas mudanças que ainda precisam continuar acontecendo. Mas também, mais uma vez, eu volto a dizer a você, que talvez ainda não tenha recebido a graciosa salvação em Jesus Cristo. Se coloque honestamente diante do Senhor e responda essa pergunta: você consegue cumprir completamente a lei que Ele estabeleceu? Porque a resposta correta e sincera é não. E como essa é a resposta correta, isso mostra a você, e o próprio Espírito do Senhor pode trabalhar no seu coração essa verdade: você precisa do Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Como nós queremos viver em Jesus, então nós olhamos para essa passagem e vimos esse cenário tão cheio de bondade, de pureza, de maravilha
de Jesus vivendo em família e somos alertados pelo Senhor sobre essa necessidade de vivermos em comunhão. Isso tem a ver com o cuidado que a gente tem que ter dentro de casa, com os nossos familiares e parentes, mas também, volto a dizer, com o próprio povo de Deus. Isso não quer dizer, em primeiro lugar, se a gente vai ter mais reuniões, ou se nas nossas reuniões a gente vai ter essa expectativa, quem sabe até algum tipo de exigência, para que mais pessoas estejam presentes. Não precisa fazer nenhum esforço para perceber que hoje, agora, não tem tanta gente quanto nos outros domingos. Será que quando a gente fala dessa necessidade de comunhão, é sobre isso que a gente deve dar atenção? Ou é buscarmos mais e mais comunhão uns com os outros, dia a dia? De orarmos pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo, de conversarmos mais uns com os outros, de visitarmos mais uns aos outros, de telefonarmos mais uns aos outros, ou usar até o WhatsApp mesmo, de estendermos as nossas mãos para aquilo que é a necessidade uns dos outros. Veja que há momentos em que as nossas reuniões não estão tão cheias, por motivos que a gente consegue perceber muito claramente. Às vezes são alguns irmãos que estão viajando, são alguns irmãos que estão adoentados, são alguns irmãos que estão trabalhando, então a gente não tem dificuldade nenhuma de entender isso. Mas, e aí você pode olhar por você mesmo, e eu vou procurar olhar por mim mesmo. Será que não tem momentos que nós não nos reunimos, porque nós não estamos nos importando o suficiente uns com os outros? E Jesus Cristo, que é quem constituiu família, viveu em família, viveu em comunhão, veio para estar em comunhão uns com os outros. Será que na medida em que eu buscar mais comunhão com Deus, por meio de Jesus Cristo, eu não vou valorizar mais e mais também essa comunhão com meus irmãos e irmãs em Cristo? Quando nós olhamos para a maneira como Jesus Cristo foi sendo cuidado e criado a cada dia, nós nos deparamos com a necessidade de crescermos em comunhão também uns com os outros. Jesus cumpriu a lei, viveu em família e cumpriu ali com as exigências de purificação e consagração. E isso mostra a mim, a você e a cada um de nós, como dia após dia, a nossa vida deve estar mais e mais centrada em Jesus Cristo. Hoje, graças ao sacrifício de Jesus na cruz, nós não temos rituais a serem cumpridos. Nós não precisamos vir aqui dia após dia, ou semana após semana, com um cordeiro para o sacrifício. Porque o próprio Jesus Cristo é o Cordeiro Santo de Deus. Mas veja que dia após dia, eu e você precisamos de purificação e de consagração. Imagina que a gente fizesse alguma coisa assim bastante esquisita. Uma vez por semana, ou uma vez por mês, a gente tivesse um momento de purificação e de consagração. Será que nos dias seguintes, nas semanas seguintes, nós de fato estaríamos vivendo na bênção do Senhor? Ou a cada momento, em cada lugar, em cada situação, nós precisamos de pureza e de consagração? Olhe, mais uma vez, pela sua própria vida, como eu devo olhar para a minha vida. Há situações e momentos e lugares em que eu pequei, porque eu não estava atento a essa importância de uma vida pura e consagrada ao Senhor. E há outros momentos em que eu não pequei, exatamente por causa desse tipo de compromisso, que deve ser constante, que deve ser contínuo, que deve ser do dia a dia, que deve ser cada vez mais intenso. Nós olhamos para Jesus Cristo, que nasceu e se fez homem, que cumpriu com as exigências da lei, que viveu em família e passou ali pelos momentos de purificação e consagração, sendo levados pelo próprio Espírito do Senhor a essa necessidade de renovação, de consagração, de comprometimento. Nesse momento nós vamos orar por isso, e eu peço a você, firmado mesmo na palavra do Senhor, que você não ore, eu também vou procurar não orar
assim, ó Deus, eu quero consagrar minha vida agora ao Senhor. Mas muito mais nessa outra direção, ó Deus, eu quero consagrar minha vida ao Senhor agora, mas também ao meio-dia, a 1h da tarde. Ó Senhor, eu vou sair daqui agora e vou para minha casa comer o arroz com feijão, ou vou encontrar a família, amigos e parentes e partir ali um belo de um peru de Natal, mas eu quero que a minha vida seja pura. Ó Senhor, amanhã eu vou voltar, quem sabe, à minha rotina de trabalho, que ali minha vida seja consagrada e cheia da pureza que nós encontramos apenas no Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ore ao Senhor nesse momento, fechando seus olhos, baixando sua cabeça, louvando e adorando ao bendito Salvador, e daqui a alguns instantes eu farei uma oração em voz alta. Ó Pai de amor, com um coração sincero, singelo, dependente do Senhor, nós nos colocamos em oração, clamando a Deus pela nossa vida e pela nossa igreja. Nós agradecemos por esse momento em que, por ser um domingo, mas também por ser essa data comemorativa de Natal, o Senhor nos dá esse privilégio tão imenso de reunirmos como povo do Senhor para adorarmos e bendizermos ao Senhor Jesus Cristo, de fazermos isso de acordo com as Sagradas Escrituras, que são a espada do Espírito, que nos conduz para a graciosa salvação que Jesus Cristo trouxe à nossa vida. Pai de amor, nós pedimos nesse momento por aquelas pessoas que têm andado longe do teu caminho, que não tiveram o coração ainda aberto e transformado por Jesus Salvador. Conhecemos pessoas na nossa família, talvez no nosso trabalho ou vizinhança, talvez alguém que esteja conosco aqui, quem sabe até acompanhando uma transmissão pela internet, que precisa, ó Deus, da paz contigo, que reconhecem pela própria misericórdia do Senhor, que não conseguem cumprir completamente a lei, que é uma lei santa, que mostra o quanto somos pecadores e necessitados da salvação que Jesus, o Emanuel, Deus conosco, veio operar em nossa vida. Nós pedimos a Deus, tanto por transformação de vidas, mas por esse anúncio amoroso que nós devemos fazer às pessoas que estão ao nosso redor. Ó Deus, nós reconhecemos também a maravilha da comunhão com o Senhor, que se desdobra na comunhão com irmãos e irmãos em Cristo. Muitas vezes, ó Deus, nós temos conflitos dentro de casa, temos aflições por problemas que vão acontecendo no nosso lar, mas também temos aquela acomodação, até com a própria igreja, de que, na verdade, a gente deveria estar crescendo muito mais nesse relacionamento uns com os outros, na própria dependência do Senhor. Ó Deus, desperta o nosso coração e a nossa igreja para essa consagração de realmente vivermos como um só corpo, um só povo, para a honra e glória do Senhor. Ó Deus, nós vemos a Tua palavra registrando como aquele que é completamente santo passou por rituais de purificação e consagração,